Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de um texto do Monteiro Lobato que chama Urupês, que frequentemente é caracterizado como conto, mas ele tá muito mais para um artigo, né? E para começar a falar do Urupês, eu vou começar a falar de um outro conto, né? Na verdade, não é um conto, eles foram publicados num livro chamado Urupês, que é um livro de contos, né? Entretanto, os dois últimos textos não são contos, eles são mais artigos, né? Tanto que a própria estrutura, né? E a Velha Praga, inclusive, é um artigo que foi publicado num jornal do estado de São Paulo em 1914, né? E nessa ocasião é interessante a gente saber alguns detalhes da biografia do Monteiro Lobato, porque ele era um homem da cidade, tinha estudado direito, era promotor de justiça, mas acabou herdando do avô, que era um homem muito importante, uma fazenda gigantesca na região do Vale do Paraíba, né, e da Serra da Mantiqueira. E a fazenda chamava Fazenda Bucuri e tinha 1.800 alqueires, né, então era uma fazenda gigantesca. E o Monteiro Lobato abandona a carreira com 30 e poucos anos para poder, a carreira de promotor de justiça, para poder virar fazendeiro e se muda para essa fazenda. É uma fazenda muito grande, que é habitada por muitas pessoas, né, caipiras, caboclos, e Monteiro Lobato começa a se queixar em algumas correspondências, né, da presença dos caipiras na terra dele e de como que é difícil lidar com alguns hábitos, né? Então, no fim das contas, ele vai caracterizar o caipira nessas correspondências e depois no texto urupês como uma espécie de parasita da terra, né? Aquele que se aproveita da terra e degrada a terra, estraga a terra. Na verdade, essas informações, né, da correspondência do Monteiro Lobato, né, que eu acabei de falar, eu tirei de uma dissertação muito legal da Juliana Cristina Garcia, chama Monteiro Lobato, contista e editor, e ela defendeu na Federal de Santa Catarina. Então, uma dissertação bem legal, eu vou usar ela bastante como base, além dos textos, né? Então, Monteiro Lobato, quando se muda em 1911 para a Fazenda, né, já tem correspondências dele reclamando bastante sobre a presença dos caipiras e como que aquilo tudo acaba gerando muitos problemas na terra dele, sobretudo o problema das queimadas, né? Então, o texto A Velha Praga é um texto que fala das queimadas na Serra da Mantiqueira, que a gente observa até hoje, né? E ele fala que na verdade o caipira ele é atrasado e ele acredita que é uma boa maneira, né, de limpar a terra, uma maneira econômica de limpar a terra, rápida, né, botar fogo. E ele então publica esse texto, fala que os homens da cidade eles falam no campo, mas eles não vivem no campo. Então ele, como um homem que está vivendo no campo, tem aquele lugar de fala, tá até na moda agora o termo, tem aquele lugar de fala e vai poder então falar sobre a realidade do que acontece, né, na fazenda, que especificamente na Velha Praga, 1914, são as queimadas. Posteriormente, em 1918, né, sai o texto Urupês mesmo, né, que é esse texto que eu vou tratar hoje, depois dessa breve introdução com alguns detalhes da biografia do Monteiro Lobato, para a gente chegar no Urupês. No final do texto A Velha Praga, do artigo, que ele denuncia as queimadas, ele cria uma série de nomes de personagens, de caipiras, que são aqueles quaisquer, né, aquelas pessoas que estão ali vivendo na terra dele. E um dos nomes é o Jeca Tatu. Então, no Urupês, ele se debruça, né, mais diretamente sobre a ideia de quem é o Jeca Tatu. E é um texto que é um artigo que ele vai defender uma posição acerca do Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, na visão dele, urupês é o nome do conto por causa disso, né? É como um fungo chamado urupê que nasce na madeira e apodrece a madeira, né? Então o Jeca, como eu já tinha dito, ele é o parasita da terra. Ele é uma pessoa que simplesmente explora a terra e, na verdade, acaba deteriorando a terra por meio da sua exploração é, desenfreada, né? Na verdade, o Monteiro Lobato faz até um arcabouço teórico, né? Uma discussão interessante, mais longa sobre a figura do Jeca, né? Ele começa falando até de uma maneira bastante difícil sobre o indianismo brasileiro, né? A valorização do selvagem brasileiro, que acontece bastante no José de Alencar, lá no Guarani, né? Ele fala que o selvagem é idealizado, de fato é, e na verdade depois os etnólogos descobrem que o selvagem ele não é aquele cara, né, gentil, tranquilo, que se apaixonou pela Ceci, né, como o Peri, e até arrancou uma palmeira para salvar a Ceci, né? O selvagem na verdade ele é feio, ele é um bugre, ele é um selvagem mesmo, né? É interessante a gente reparar que a visão do Monteiro Lobato nessa época ela é bastante cientificista, né?
teorias biológicas que buscavam explicar questões sociais, né? Por exemplo, as teorias que diziam biologicamente que o negro é inferior, de alguma maneira, ou as teorias que diziam que os europeus são superiores, né? Essas teorias elas estão muito em voga nessa época e o Monteiro Lobato se aproxima muito dessas teorias, né? Então ele vai fazer uma análise do caipira que ela tenta entender um problema social, porque o caipira é uma espécie de cidadão abandonado numa região do Brasil, mas ao mesmo tempo ele não vai explicar isso por meio de termos sociais, de questões sociais, por exemplo, a pobreza, a exclusão, né, a falta de educação, a falta de terra, né? Ele vai entender isso bem depois, mas eu vou falar mais no final do vídeo. O Monteiro Lobato, então, ele vai ser bastante cruel nesse texto, né? Bastante cruel com o caipira, né? Então é um texto no qual ele entende que o caipira ele está sendo muito valorizado, ele até cria um termo, né, que é o caboclismo, porque agora todo mundo valoriza o caipira, né, a cultura caipira é maravilhosa, só que ele vai ver o caipira como um tosco, né, um entrave para o desenvolvimento mesmo, né, uma pessoa atrasada, né, e eu vou então descrever algumas coisas que ele fala do caipira, né, ele vai fazer uma análise bastante completa, uma análise biológica mesmo, é interessante reparar que esses textos, eles têm um interesse cientificista mesmo, né? Basicamente o caipira ele é feio, preguiçoso, né? Ele não gosta de trabalhar e ele caracteriza, inclusive, na hora que ele vai começar a caracterizar, ele fala que esse maravilhoso epítome de carne, perdão, esse maravilhoso epítome de carne, onde se resumem todas as características da espécie, né? O caipira, então, ele é um exemplo, né? De todas as características, né? Dessa espécie. O caipira faz tudo de cócoras, né? Ele vive agachado, inclusive ele não tem móveis em casa, né? Não tem baú para guardar roupa, ele só tem um banquinho de 3 pernas, não coloca a quarta perna porque vai dar trabalho, né? Então, basicamente, ele é um preguiçoso que só vive agachado, fazendo cigarro de palha. O Monteiro Lobato fala que ele não consegue nem falar, ele não consegue nem se comunicar se ele não estiver agachado, porque essa é a posição básica dele, né? Ele não gosta de se esforçar para nada, né? O Monteiro Lobato fala que a mandioca e a cana de açúcar salvam, na verdade, o caipira, né? Porque a mandioca você planta e ela nasce em qualquer lugar, ela é uma planta sem vergonha. O caipira, então, na visão do Monteiro Lobato, ele vai ser preguiçoso pelas condições da terra, né? Ele não gosta de trabalhar, ele não quer plantar, ele não quer produzir. Na verdade, ele quer sobreviver da natureza, que é muito rica aqui na nossa região, né? Coletando coisas, né? E aí no final de semana ele vai para a feira, leva essas coisas que ele coletou, vende essas coisas e com isso ele consegue comprar munição para caçar, né? E basicamente ele vai ter uma vida semi-nômade, né? E não vai se estabelecer em lugar nenhum. Porque ele vai dizer que a terra não é dele e tal, então ele vai fazer a casa mais básica possível e vai tentar sobreviver ali coletando as coisas e trabalhando o mínimo possível, né? Porque na verdade aquela terra não é dele, e ele pode ser tocado pelo patrão, né? Que era uma coisa muito comum deles mudarem de terra, né? O Monteiro Lobato inclusive vai dizer que essa facilidade que ele tem da natureza, da mandioca, da cana, né? Que ele espreme direto, ele não faz açúcar, ele já espreme a cana direto no café, porque ele é preguiçoso, ele vai sempre pelos caminhos mais breves, né, de coletar ao invés de plantar, né, de não ter preocupação com o amanhã. E o Monteiro Lobato vai falar que isso vai ter a ver com a natureza, né, que é muito fácil aqui. Ele até fala essa frase, ó, o vigor das raças humanas está diretamente ligado à hostilidade do ambiente, como se quem nasce na Sibéria, na Rússia, fosse naturalmente mais forte, mais adaptável, né? E fosse uma cultura melhor do que a nossa, porque na Sibéria é muito mais difícil de viver, né? E essa teoria, por exemplo, é uma teoria que ela é muito defendida em outro aspecto, né? Que não existe vida intelectual no calor, porque o calor deixa a gente preguiçoso. Então são teorias que elas vão tentar explicar questões que são sociais por meio de aspectos biológicos, fisiológicos, físicos. E a gente sabe que isso vai ser uma grande furada, né? Então ele segue descrevendo o caipira dessa maneira bastante cruel, né? Quando o caipira vai para cidade, ele só vende as coisas que ele coletou e poucas coisas que ele que ele sabe fazer. Ele é inabilidoso, né? Ele é burro, ele tem um cérebro trancado, o caipira, ele não consegue pensar coisas fora, né, daquela vidinha dele. Aí ele comenta também que a medicina do caipira é a simpatia, né? Ele faz simpatia para várias coisas, por exemplo, você tem que
quando tá com bronquite, cuspir na boca de um peixe e soltar o peixe no rio, que ele leva a doença embora. Ele vai falar das superstições, lendas, simpatias, do benzimento, né? Que quando a pessoa fica doente, ela é benzida. E são coisas que a gente vê que estão até hoje presentes na cultura caipira e que não fazem a cultura caipira ser menor, né? A conclusão do texto é assim terrível, tenebrosa, bastante complicada, né? Porque ele fala que todas as raças do mundo e as regiões do mundo produzem cultura de uma maneira interessante, menos o caipira, né? Só o caipira que é desgracioso, né? É só o caipira que vive mal, né? Comparado com todas as raças, ele é o único que vive essa miséria total, né? E no final das contas ele acaba por descaracterizar completamente mesmo a cultura caipira, né? Eu vou ler a conclusão do conto, né? As últimas do conto, não o artigo, né? Como eu bem falei no começo, ele não tem nenhuma estrutura narrativa, né? Na verdade, em outros contos desse livro, Monteiro Lobato acaba colocando personagens caipiras que revelam características desse perfil que ele está criando no Urupês. Entretanto, não é nada tão direto quanto o Urupês. O Urupês, então, não é um conto, ele é um texto de ordem argumentativa, que o Monteiro Lobato vai apresentar várias descrições acerca de quem é o caipira, né? Quase um tratado científico, assim, né? Tal qual Euclides da Cunha fez do sertanejo em Canudos, né? Poucos anos antes do Monteiro Lobato, né? Por isso que ambos são considerados pré-modernistas, né? O Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, para essa análise de problema social. Vou ler então um trechinho aqui do finalzinho. A visão naturalista é presente, né, aqui. Ele fala, por exemplo, que a modinha, né? Ela é, olha só a descrição da modinha, modinha como música, né? Porque o caipira não cria nada, não cria modinha, não cria nada. A modinha, como as demais manifestações de arte popular existentes no país, é obra do mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta com o sangue selvagem, alegre e são do negro. Então, o mulato, que é essa junção do negro com o europeu, é que vai criar a modinha, porque o mulato ele tem atavismos estéticos da Europa, né? Então a gente valoriza a Europa mesmo como a mãe de todas as artes, né? O berço do conhecimento, junto com o sangue selvagem do africano. Mas são dois clichês que até hoje a gente tenta combater, né? De que a Europa é a sofisticação, a única fonte de conhecimento, e a África é selvagem, né? Enfim, o caipira não tem nenhuma dessas características. Ele não criou a modinha, ele não tem essa força do sangue europeu, né, da tradição, nem essa força do sangue negro, é, alegre, forte, selvagem, né? O caboclo, por sua vez, né, ao contrário do mulato, ele é soturno. Soturno é noturno, sombrio, né, triste. O caboclo é soturno, não canta senão rezas lúgubres, lúgubres tristes. Não dança senão catereteia ladanhado. Cateretê é uma forma, um ritmo, né, de música caipira, né? Nessa época a música caipira já estava em alta, né? A gravação da Tristeza do Jeca é de 1918, coincidentemente, o mesmo ano da publicação do Urupês, né? E é uma música de uma beleza profundíssima, né? Dá pra gente perceber como que o Monteiro Lobato estava errado sobre a cultura caipira. E ele mesmo acabou descobrindo depois, a gente vai ver daqui a pouquinho. O caboclo é soturno, não dança senão rezas lúgubres. Não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão cateretê aladanhado de ladainha, né? Não esculpe o cabo da faca como Kabila não compõe sua canção como Felá do Egito. Então ele não faz nada, a produção dele não é nada artística. Parasita da terra, ele só estraga a terra, né? No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachou permanente, o caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grotas. Essa parte ele até faz uma descrição do Brasil bem típica dos indianistas, né? Bem típica da segunda geração romântica, que ele começa criticando, né? Ele faz uma descrição super grandiloquente, o Brasil é maravilhoso, lindo, tem uma natureza incrível, mas o caboclo é esse atrasado, ele é um fungo, né, na sombra. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida que é o Brasil, não vive.
né? Então o Monteiro Lobato é profundamente cruel, né? Na verdade, ele recebe até críticas ferrenhas, né, do Cornélio Pires, que é um grande defensor da cultura caipira e um entusiasta, né, uma figura assim inacreditável em torno da cultura caipira. Ele vai receber muitas críticas e, como um homem inteligente, né, e como uma pessoa apta a mudar de opinião, ele acaba se arrependendo rapidamente, né? No prefácio da quarta edição do Urupês, ele já muda completamente de tom, né, e pede até perdão pro caipira, né? Eu vou ler o prefácio da quarta edição do Urupês. Então, no prefácio da quarta edição do Urupês, ele acaba se arrependendo, né, e já pede desculpa. Um ano depois, né, da publicação, em 1919, ele já pede desculpa. Cumpre-me implorar perdão ao pobre Jeca. Eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. Assim é, com piedade infinita, que te encara hoje o ignorantão que outrora só via em ti mampar e ruindade. Perdoa-me, pois, pobre opilado. Opilado é que tem amarelão, né? Então ele já começou a ver o caipira como um doente. Ele não sabia que o caipira estava cheio de verme dentro das tripas. Então o Monteiro Lobato se arrepende, né, pede desculpas, e aí vem a segunda fase do entendimento do Monteiro Lobato sobre o caipira, que é o Jeca Tatuzinho. Ele escreve em 1924 um outro texto, que é o Jeca A Ressurreição, e aí nesse Jeca A Ressurreição, que vai ficar conhecido depois como Jeca Tatuzinho, ele vai dizer que o Jeca é um doente, ele precisa de tratamento de saúde, ele tem amarelão, verme, e ele está fraco. Na verdade, se ele for curado de toda essa doença, ele vai ficar mais forte que o italiano. Tem até um trecho que ele fala que o Jeca tomou remédio, ficou tão forte que fez inveja no vizinho italiano, né? Porque no primeiro texto ele vê os colonos italianos como nessa visão de raça, né? Como superiores e aqueles que vão trazer evolução para o Brasil. E o Jeca como um atraso. Agora não, ele vê o Jeca como um doente. Inclusive tem uma história interessante que ele era amigo do Cândido Fontoura, que é daquela família do Biotônico Fontoura, não sei se vocês conhecem. E na época ele era um dos concorrentes da emulsão Scott para combater, né, a opilação, o amarelão. E aí ele lançou a anquilostomina Fontoura e o Monteiro Lobato cedeu, né, o Jeca Tatuzinho, então tinha os almanacs que eram distribuídos nas cidades do interior, onde não chegava praticamente, né, nada de informação midiática, né? O Jeca Tatuzinho, né? Então era uma grande propaganda de que o caipira, na verdade, ele era um doente, né? E não mais um vagabundo, né? Um parasita da terra. Já melhorou bastante a visão do Monteiro Lobato, mas ela ainda é muito naturalista, né? Ela ainda não consegue entender questões sociais. Em 1947, aí sim, o Monteiro Lobato publica o Zé Brasil, né? E aí no Zé Brasil ele vai entender que o caipira não quer trabalhar na terra, porque a terra não é dele. Ele pode ser expulso dela a qualquer momento. E aí ele começa a criar uma crítica à existência dos grandes latifúndios, como que ele herdou, né? Não sei se pode chamar isso de latifúndio, mas como a grande propriedade que ele herdou, né, do avô. E o Monteiro Lobato então se volta para discussões de reforma agrária, né? Então ele vai entender que o caipira só vai trabalhar, se estabelecer na terra e fazer um bom uso da terra se a terra for dele, porque ele pode ser tocado pelo patrão a qualquer momento, né? E nessa época ainda acreditam que o Monteiro Lobato está flertando com o comunismo, né? E ele fala publicamente que ele é a favor do Carlos Prestes, né? É... Enfim, o Monteiro Lobato muda profundamente de perspectiva e começa a ser até um defensor de que o grande problema do caipira, na verdade, é um problema social, de exclusão social. Então, esse vídeo fez uma análise, na verdade, né, com justiça de partes, né, do pensamento do Monteiro Lobato ao longo do tempo. É interessante perceber como que ele estava aberto à possibilidade de mudar de opinião, apesar de ter várias outras polêmicas na vida dele. A visão que ele teve do Jeca reconhecidamente depois foi desconstruída, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e valeu!